bom dia. Não sei que horas você está assistindo isso, mas está começando mais um vlog, né? Só que dessa vez o vlog vai ser diferente. Como vocês já devem ter visto aí no título, eu vou fazer um desafio. Estou aqui com a cara de quem acabou de acordar, porque são 8h30 da manhã agora. Hoje é dia 16 de junho e hoje é feriado, né? Então a gente tá aí começando um feriado prolongado. Graças a Deus vou emendar. Então eu tenho os próximos 4 dias de folga. Eu decidi fazer esse desafio, gravar esse vlog, enfim, documentar isso, porque, como vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes, nos últimos vlogs eu tô passando por um momento meio difícil, né, de leituras, tô meio de ressaca. Eu me lembrei de um desafio que eu já vi muitas pessoas fazerem, que é esse desafio de trocar o tempo de tela de celular pelo tempo de leitura, né? Transformar o tempo de tela de celular em tempo de leitura. Eu pensei assim, muitas pessoas que gravam esse desafio, elas gravam durante a semana, né? Elas pegam a média de tela da semana anterior e tentam transformar essa média em tempo de leitura na semana seguinte. Eu não consigo fazer isso, porque eu não tô lendo nada, muito menos durante a semana. Eu já tô com outro desafio planejado aí pra tentar voltar a ler durante a semana. Pra esse feriado, eu escolhi fazer esse desafio justamente porque são poucos dias e são dias que eu tô de folga, então que eu tenho mais tempo livre pra poder encaixar essas leituras dentro desse tempo, né? Vai ser muito mais fácil fazer dessa maneira, porque afinal de contas eu não vou fazer nada, eu tô em casa, tô tranquila, não tenho muitos compromissos durante esse feriado. Como eu falei, estou aqui de pijama, estou com a carinha de quem acabou de acordar, tomei meu café, ia começar a ler e aí eu lembrei que eu prometi pra mim mesma que eu ia documentar isso, então por isso que eu vim aqui antes de eu começar, de eu abrir o livro pra começar a ler a primeira página e já começar a fazer a contagem desse tempo. Então, né, começando, eu peguei lá nas minhas configurações, né, do celular, fui lá olhar o tempo de tela que eu tive na semana anterior, que terminou. A semana que meu celular conta começa no domingo, então é a semana até sábado passado. E o meu tempo de tela, vou colocar aí pra vocês verem, a estatística deu 4 horas e 56 minutos. Ou seja, né, arredondando aí 5 horas de tempo de tela. O que pra algumas pessoas é pouco até, pelo que eu andei vendo aí, tem gente que tem muito mais tempo de tela do que eu, mas pra mim é muito, porque eu já cheguei a ver algumas semanas aí, durante várias semanas eu mantendo o tempo de tela em torno de 3 horas. Eu falei, bom, bem agora que eu decidi fazer o negócio tá 5 horas, né, mas tudo bem. Antes tava mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês a minha TBR do feriado e também comentar como que eu vou fazer aí, como que eu vou encaixar essas 5 horas de leituras ao longo do dia. Minha primeira meta para esse feriado, ou seja, de hoje, quinta-feira, até domingo, é finalizar Battle Royale, o primeiro livro que eu desejo finalizar, esperamos que ainda hoje, porque faltam basicamente 100 páginas para terminar. Eu tô na página 568 e esse livro tem 664. Se tudo der certo, agora de manhã eu já finalizo. Eu não aguento mais ler esse livro. Faz muito tempo já que eu tô lendo esse livro, obviamente, e ele faz parte de uma LC que eu tô organizando, eu tive que adiar essa LC, né, tipo, adiar a discussão e tudo mais, porque, né, não tava dando conta, não tava conseguindo ler. Essa aqui é a minha primeira meta. E os outros 2 livros que eu pretendo ler estão no Kindle, então vou deixar a capa aqui pra vocês verem. O primeiro é As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro é o do piquenique literário, que a gente vai ter a discussão, sem ser esse domingo agora da outra semana. Eu nem peguei desse livro ainda. É um livro curto, mas eu não faço ideia se Lígia é uma leitura rápida ou não. Mas se eu achar esse livro muito denso, eu fico feliz se eu conseguir passar da metade. E outro livro que eu separei também pra ler durante o feriado é o Antes que o Café Esfrie. Eu não lembro o nome do autor, porque é um autor japonês, mas eu vou deixar aqui a capa também pra vocês verem. Esse livro que eu já tinha ouvido falar muitas vezes, assim, muito tempo. Inclusive, a primeira pessoa que eu ouvi falar desse livro foi a Mel, a Melina Souza, e ela indicava muito esse livro, mas ele não tinha aqui no Brasil ainda. Eu até tinha adicionado na minha lista de livros importados, mas aí a Valentina lançou aqui no Brasil, então eu acabei comprando o e-book, que tava super baratinho. Eu paguei R$5 no e-book. E é isso, eu acho que vai ser uma leitura um pouco mais rápida, então vou ficar alternando entre uma leitura que eu acho que pode ser um pouco mais lenta, que é o caso da Lígia, com um livro mais fluido. Então essa é a minha meta, é aquilo que eu já tinha comentado em outros momentos aqui com vocês. Eu prefiro colocar metas bem tangíveis, entendeu? Justamente por eu estar nesse momento de dificuldade de leitura. Então eu não quero fazer uma TBR de 7 livros. E aí, quem sabe, talvez, se eu conseguir ler tudo, o que mais tem nessa casa é livro pra ler. Agora falando de como eu vou fazer, né, pra conseguir chegar nesse objetivo. Vou usar o Forest no modo foco total, né, que é aquele que não me deixa mexer no celular, então eu bloqueei praticamente todos os aplicativos quando eu tô no modo foco total. E
pra facilitar pra mim, justamente por eu estar nesse momento difícil, eu defini que eu não vou fazer 5 sprints de 1 hora, eu vou fazer 10 sprints de meia hora. Ainda que eu emende um sprint no outro, eu acho que vai ser muito mais fácil lidar com 30 minutos de cada vez do que fazer sprintões de 1 hora. Então meu objetivo é ler até umas 7 horas da noite mais ou menos, e depois eu só assistir séries e filmes e coisas do tipo. Não vai ser fácil, como eu falei, são 5 horas, pra mim é bastante tempo, então eu sei que não vai ser fácil. Se esse vlog está indo ao ar é porque foi um sucesso ou quase isso. Vamos ver, né, como vai ser. Pode ser que tenha uns percalços aí no meio do caminho e eu vou documentando aqui pra vocês tudo que foi acontecendo ao longo desses dias. A gente conversa logo logo, eu vou ver se eu consigo todos os dias fazer um update no meio do dia ou no fim do dia. Então eu volto aí, provavelmente ainda hoje, pra falar pra vocês como que tá o andamento desse desafio. Gente, terminei. Na verdade já faz tempo já que eu terminei, né? Eu terminei de manhã, mas a preguiça de fazer update, né, é grande. Até o momento eu já fiz 5 sprints de 30 minutos, então eu já cheguei na metade da minha meta do dia. E eu parei de ler mais ou menos 1 hora, não, meio-dia e pouco eu parei de ler, e agora são 5 da tarde, já assisti coisas e enfim, e vou voltar a ler agora. Então eu terminei Battle, né, Battle Royale. Eu vou falar mais pra frente aqui no vlog sobre o que eu achei, mas eu consegui terminar, consegui começar as meninas, e agora, nesse momento, vou começar antes que o café esfrie. O braço tava meio cansado aqui, mas enfim, consegui a primeira meta, que era terminar Battle. Já comecei as meninas da Lígia e agora eu vou pra antes que o café esfrie. Vamos ver quanto que eu vou conseguir ler. Faltam aí 2 horas e meia hoje. É isso, gente. Acho que esse é o tempo pra falar até o momento. Provavelmente amanhã, não sei, eu venho falar sobre qual foi a minha experiência com Battle Royale e também as outras opiniões, né, dos outros livros. Então, vou continuar aqui o dia. Estou assistindo uma livezinha, ó. Tô assistindo aqui essa live do GF. Então a gente se fala ainda hoje, provavelmente no fim do dia. Bom dia! Hoje é um novo dia, sexta-feira. Ontem eu falei que eu ia vir, né, e falar de como foi o meu dia, né, meu primeiro dia e tal. Não rolou, gente. Depois daquela hora que eu falei com vocês, eu li mais um pouco. Aí eu fui tomar banho, fui jantar, fui fazer as coisas assim da noite, né, assistir uma série, não sei o quê. Quando eu vi já eram 11 horas, eu tava morrendo de sono, fui dormir. Então, mas o que acontece é, eu não falei, né, mas eu consegui ontem chegar na marca de 4 horas. Eu ia ler antes de dormir, mas eu tava com muito sono, já era tipo 11h30, sei lá, eu tava morrendo de sono e aí acabou que eu não li mais nada. Mas então vamos começar o dia de hoje, eu não comecei a ler ainda, são quase 9 horas, eu não comecei a ler ainda. E eu vou falar sobre o que eu li ontem, né, todo o balanço de ontem e quais são os meus planos pra hoje, tá? Bom, vamos lá então, começando com Battle Royale, que eu li, cheguei a finalizar este livro. Bom, eu gostei do livro, eu ia dar até quase o final dele, eu tava já certa de que eu ia dar 3,5 estrelas pra ele, 3,75 assim no máximo, mas aí veio o final e me fez aumentar a nota, então eu fechei aqui a minha nota em 4 estrelas, essa é a nota final. Achei um livro muito bom, porém tem algumas questões com ele, tá? Primeira parte, assim, ali, os primeiros 25% do livro é muito bom, tipo, realmente deixam a gente, assim, com muita vontade de continuar lendo e tal. No geral, eu já tinha comentado isso, mas é um livro bastante rápido, tá? Apesar dele ser grosso, ele é um livro muito rápido e esse começo é realmente muito frenético. A gente entender tudo que o autor criou, todo o universo ali, todas as regras, enfim. Todo o início do livro é muito bom. Pra mim, depois, quando a gente vai chegando na metade, o livro, foi aí que eu tive problemas, ali na metade, entre, sei lá, 50%, 70%, 80%, vai, entre 50% e 80% eu tive dificuldade, porque eu achei que começou a ficar meio repetitivo. A gente acompanha aqui a história desses 42 alunos que vão pra essa ilha e precisam se matar, e o autor, ele dá um pouco de background sobre cada um desses estudantes, né? Ele vai dando assim pinceladas sobre a vida desses estudantes, então por isso que o livro é tão grande. E aí a gente vai acompanhando as estratégias deles pra sobreviver e conseguir, né, matar as outras pessoas. Isso pra mim acabou se tornando um pouco repetitivo, muitos capítulos disso, sabe? Só a gente vendo estratégias que aquele estudante X ou Y está usando pra matar X ou Y pessoas. Então isso pra mim ficou bem maçante ali no meio do livro. Eu sei que muita gente gosta e tal, assim, dessa questão da violência não me incomoda, porque eu estou acostumada a ler livros violentos, então não é essa
a questão pra mim. Mas, ainda assim, eu fiquei incomodada mais com essa coisa de, tipo, sempre ele contar da mesma forma, sabe? Eu realmente não sei explicar, mas é sempre essa coisa de dar um pouco de background da vida da pessoa, mostra a estratégia dela, ela mata alguém, não sei o quê. E, tipo, fica isso, assim, o tempo todo, durante muitos capítulos, isso me incomodou. Só que, assim, fora isso, realmente é um livro muito dinâmico. Ele, apesar de grande, tem uma fluidez muito boa, os capítulos voam de verdade, são mais de 80 capítulos, gente. Meia hora eu lia quase 30 páginas, então pode ir sem medo nessa questão de achar que é lento, demorado, não é, tá? Ele é bem rápido mesmo. E aí eu tive esse problema com o meio ali do livro e chegou no final, eu gostei muito do final, achei muito bom. No começo eu tava muito focada em ficar comparando com Jogos Vorazes, porque, né, já cheguei, acho que a mencionar aqui no canal, em algum outro vlog aí sobre essa questão das pessoas forçarem muito essa coisa de, ai, é plágio e tal, e tipo, gente, não é, tá? Não é igual, gente, realmente não é igual. O foco das duas histórias é muito diferente, o foco aqui não é na política. No final eu achei que o autor, ele tentou trazer um pouco essa coisa do governo totalitário, tentou trazer um pouco de novo essa parte mais política, né, dessa crítica e tudo mais, mas assim, ainda foi muito pouco. Eu acho que pro tamanho do livro tem muito pouca menção a essa parte mais política, não fala tanto sobre isso. Foca muito mais nessa coisa da violência e um pouco do drama desses personagens, muito mais do que no governo, muito mais. Já a Suzanne Collins, ela foca totalmente na parte política, totalmente em explorar esse governo, como que é a relação de poder entre esse governo e a população, né, a sociedade. Então é muito diferente, gente, a abordagem é muito diferente, só a premissa é parecida mesmo. Ideias parecidas a gente encontra em diversos livros, tem muitos livros que têm premissa parecida, mas o desenvolvimento é diferente. Mas, como eu falei, gostei do livro, recomendo, 4 estrelas, acho que todo mundo tem que ler, sim, se você tem interesse, dê uma chance pra esse livro, porque vale a pena, eu achei que vale a pena sim, e principalmente se você já leu Jogos Vorazes, é legal sim você ler, e eu acho que se você não leu, eu recomendaria você começar por Jogos Vorazes, porque, né, meu xodózinho. Mas se você quiser ler esse aqui, que veio antes, né, porque ele foi escrito antes, de fato. Então, se você quiser começar por ele, depois ler Jogos Vorazes, aí é com você. Mas eu, com certeza, prefiro Jogos Vorazes, porque é simplesmente tudo na minha vida essa história. Depois que eu terminei Jogos Vorazes... Depois que eu terminei Battle, eu comecei As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e cheguei aí mais ou menos, acho que 14%, 13%, 14%. Esse livro é o livro do piquenique, eu não sabia nada sobre a sinopse, eu acho que eu li assim por cima a sinopse, mas eu não sabia mesmo, fui sem ter noção da história, e até o momento também não sei muito bem do que se trata essa história, tá? Mas eu acho que a gente acompanha aí a história de algumas mulheres, meninas, enfim, ele se passa num curto período, então assim, a gente tem acho que 1 ou 2 dias acontecendo no livro inteiro. E não é um livro muito curto, viu? Ele tem aí mais ou menos 300 páginas, eu achei que ele tivesse menos, mas eu fui tombada quando eu abri as informações do e-book e vi que ele tem quase 300 páginas. E ele não é um livro rápido, nem um pouco. Assim, esse é um dos problemas que eu estou tendo com esse livro no momento. Eu não tô gostando muito, eu sei que é muito cedo pra falar, eu ainda tô beirando os 15%, ainda tá muito cedo, eu só li 2 capítulos, mas eu não estou me conectando com a escrita da Lígia. Esse livro, ele é narrado com fluxo de pensamento, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, então tá sendo muito difícil de me conectar com essa história, de entender o que tá acontecendo, e eu detesto essa sensação. Como eu odeio isso de não entender o que eu tô lendo. Isso me deixa, sabe, ansiosa, angustiada, nervosa. Eu não gosto de não entender uma coisa que eu estou lendo. Eu entendo que às vezes a gente precisa ter uma certa confusão pra que depois tudo faça sentido, mas eu não sei se é o caso aqui. Eu acho que essa escrita, ela vai se manter assim durante todo o livro, e eu estou com bastante receio de ficar perdida o livro inteiro, chegar no final e não entender nada. E isso aconteceu comigo com outro livro do piquenique, que foi Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. É um outro autor agora que, assim, desde que eu li esse livro, eu criei um receio com ele, porque eu li esse livro Do Amor e Outros Demônios, não entendi nada, fiquei com muito medo de ler outros livros dele, por mais que falem 100 anos de solidão, eu tenho muito medo de ler outros livros dele e não entender. Não foi um livro demorado pra ler, mas eu lia parágrafos e parágrafos sem entender o que estava acontecendo, e isso me deixa muito angustiada, me faz sentir burra, me faz sentir, assim, com uma inteligência limitada. Eu fico pensando assim, meu, eu não sou inteligente o suficiente pra entender isso aqui. E é o que tá acontecendo com as meninas. Eu tô me sentindo burra, gente. E assim, é muito ruim você se sentir burra. É muito ruim você sentir que você não tem capacidade mental de entender o que tá escrito ali. Tanta gente acha lindo, maravilhoso, eu fico, meu Deus, então eu sou burra. Eu sou a pessoa que não tem
uma inteligência suficiente pra entender o que tá escrito. Já estou criando uma barreira com esse livro, vou continuar lendo ele hoje, mas já tô com medo de continuar assim e já estou prevendo que eu posso abandonar esse livro se eu chegar, tipo, na metade dele e eu continuar sem entender, eu vou largar, porque eu não tenho que ficar passando por isso. Eu não tenho que ficar passando por um livro em que eu não entendo nada. É claro que assim, gente, o contexto geral da cena eu até tô entendendo. Falar, não, beleza, que tem duas pessoas, elas estão conversando sobre assunto X. Mas eu mandei até um print, tirei uma foto de um parágrafo, mandei pra uma amiga minha que ela já leu Lígia, ela leu os contos, ela leu algum livro de contos da Lígia. E eu falei assim, olha esse parágrafo. Ela não entendeu nada. Eu falei, você não entendeu. Eu tenho o contexto da cena e eu também não tô entendendo. Tem frases soltas, que tem 2, 3 palavras em cada frase, tipo, não dá pra entender. Porque eu sei, é fluxo de consciência, os pensamentos, eles são desconexos, né? A gente não pensa de uma forma certinha, organizada e tal. Nosso pensamento, ele vai vagando. Eu até entendo que essa possa ser a intenção, mas eu não tô gostando. Eu queria ser mais inteligente pra entender, mas não tá rolando. Bom, agora eu vou falar rapidinho, porque o Dex já tá querendo derrubar minhas coisas aqui. Depois que eu cheguei nessa meta de As Meninas, que eu falei assim, vou parar por aqui porque não tá rolando, eu peguei Antes que o Café Esfrie, e aí eu li até a noite, mais ou menos, né? Fiquei lendo ali um pouquinho. Cheguei na metade do livro, já tô em 50%. E esse livro eu não sabia, mas ele é basicamente um livro de contos, assim, se eu pudesse dizer. Pelo menos assim, eu não sei se no final as coisas vão se conectar, mas ele tem 4 histórias dentro desse café, né, que acontece. E esse café, ele é um lugar em que você pode ir pra voltar no tempo. Dex, não! Então, a gente vai acompanhando essas 4 histórias, né? A gente acompanha as 4 histórias. Já li 2, faltam 2, por isso que eu tô na metade. E são histórias que tem começo, meio e fim. Então eu tô achando que é como se fossem continhos ali que se passam dentro dessa cafeteria. E eu tô gostando bastante. Eu percebi que eu estou lendo, que eu li, né? Estou lendo aqui nesse vlog 2 livros de autores japoneses. Eu vou terminar esse livro hoje, porque, como eu falei, eu já estou na metade. É um livro que é super fluido, super tranquilo de ler. Então agora de manhã, assim que eu terminar aqui esse update do vlog, eu já vou começar a ler de novo e finalizar ainda hoje de manhã. Então tá sendo uma leitura bem gostosinha, tô gostando, assim, achando bem reflexiva, intimista, melancólica, tô gostando. Eu sei que tem mais livros nessa série, eu não sei se é só mais um ou se são 2, eu não sei, mas tem mais livros ainda nesse universo. Se todos forem nessa mesma vibe do primeiro, eu sei que eu vou gostar. Depois que eu cheguei nessa metade do Antes que o Café Esfrie, eu falei assim, quero dar uma espairecida, vou ler um quadrinho. E aí eu peguei A Louca dos Gatos, da Sarah Anderson, pra ler. Esse aqui eu ganhei da Lê, ela é apaixonada, fã número 1 de Sarah Anderson, então ela sempre me falou pra ler. Eu li Mordida já, e foi um que eu recebi da editora, e esse aqui ela me deu, e eu acho que é o favorito dela, não lembro agora. Não, acho que o favorito dela é o outro. Ai, não lembro. Eu amei, me identifiquei com 90% dessas tirinhas. Então, assim, Sarah e eu somos a mesma pessoa, porque me identifiquei demais com as coisas daqui. As coisas que tem a ver com os gatinhos e cachorros e tudo mais também, super me identifiquei. Dei muita risada, tipo, eu ri alto em algumas tirinhas. E é aquele tipo de livro tranquilo que você lê em meia hora. Então foi isso, né, gente? Acho que eu não sei, acho que eu vou dar 4,5 estrelas pra ele, talvez? Não sei, porque tem um finalzinho aqui que ela dá, tipo, dicas pra quem é artista e tal, e foi uma coisa que eu não me identifiquei tanto. Então os planos de hoje, porque esse update já está ficando enorme, os planos de hoje são finalizar Antes que o Café Esfrie, ler um pouquinho, ler o máximo que eu conseguir. Mentira, eu vou só ler a meta do Read More lá, que eu acho que são umas 20 e poucas páginas. Vou ler só a meta. Vou ler um pouquinho de As Meninas. Aí depois a minha TBR acaba, então eu vou pegar um novo livro. E aí eu tô pensando ainda qual vai ser, mas eu venho comentar com vocês quando eu escolher, tá? Mas eu tô em dúvida ainda entre uns 3, 4 livros, então eu vou ver qual que eu pego. Talvez eu pegue um curtinho pra continuar nesse ritmo de ler livros curtos. Então, Dex está destruindo minhas coisas. Vou parar esse update por aqui e a gente conversa mais tarde, tá bom? Aqui jogada, largada no sofá, toda desgrenhada, com pelo de gato na minha roupa, pra falar que eu terminei Antes que o Café Esfrie. E eu li a minha meta, quer dizer, eu nem sei, eu não vi se eu li a minha meta ainda. Porque eu li um capítulo, mas eu não sei se esse um capítulo deu a meta do Read More, de As Meninas. Eu não sei. Mas eu vou descobrir isso em algum momento, e se eu não cheguei na meta, eu vou ter que ler mais um pouco desse livro. Agora, eu vou arrumar umas coisas aqui em casa, trocar de roupa. Daqui a pouco eu vou almoçar, e depois eu vou resolver umas coisas na rua. Então hoje eu só vou ler de novo, depois que eu resolver essas coisas na rua. Oi, Dex. Bom, só vou falar do livro à noite ou amanhã. Eu tenho que pensar em qual vai ser o livro da vez, né? O próximo. Porque eu não vou ler As Meninas mais. Isso é muito chato. Ai, Deus que me perdoe, então é muito chato. Verdade, esqueci de falar. Eu vou no sebo. Eu vou doar uns livros. Tô com uma pilha de livro. Tô olhando pra ela ali. Eu posso compartilhar
quais foram, mas não vou ficar falando sobre eles não, vou só mostrar quais são e é isso. Já fiz 4 sprints de meia hora, ou seja, 2 horas já foram, tem mais 3 pela frente, então mais tarde a gente conversa. Ó, a pilha de livro que eu vou levar pro sebo é essa aqui. Tirando 2 livros ali que eu vou doar pra uma amiga minha, o restante eu vou levar no sebo e o Dex tá aqui querendo se aparecer. Tudo bom? Tá querendo que eu dê sachê pra ele. Já deu, não aguento mais. Ainda tem pouco, hein? Tem pouco, eu preciso doar mais, porque não cabe mais livro nessa casa. Você quer sachê? Você quer sachê? Quer almoçar? Gente, agora há pouco cheguei em casa, eu tava na rua, né? Passei uma tarde resolvendo coisas aí depois do almoço, então agora eu vou começar os sprints novamente. E como eu falei, assim, eu tava muito em dúvida do que ler agora, porque eu não vou mais ler As Meninas hoje, eu vou realmente ler só um pouquinho por dia. Fiquei aqui um tempo escolhendo, pensando, eu queria um livro físico, porque eu já tô lendo um livro no Kindle, e no fim das contas eu acabei escolhendo um livro que não estava no meu radar agora, mas eu falei, bom, por ser um mistério, pode ser que seja uma leitura rápida, que é esse aqui, ó, 10, da Gretchen McNeil. É um livro de suspense, que assim, só de olhar a capa, já dá pra saber mais ou menos em qual livro ele se inspirou. Mas basicamente ele é uma história que bebe bastante da fonte de E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que é um livro que eu gosto muito. Sei que pra muitas pessoas é o favorito aí da Agatha. Tô bem animada agora pra ver essa releitura aqui, né, em forma de livro YA. É a mesma premissa, é um grupo de amigos que vai pra uma ilha e pessoas começam a morrer. Parecida com a premissa do livro da Agatha. Então vamos ver se... Ele é um livro fino, ele tem menos de 300 páginas. Estou confiante de que posso adiantar bastante essa leitura até o fim do feriado. Então peguei simplesmente porque tava ali, eu queria um livro rápido, não queria começar um livro que fosse de série, não queria um livro que fosse muito grande, e aí esse aqui me chamou a atenção. Nossa, troquei aqui de mão porque tá doendo minha mão já, porque eu tô segurando o celular junto com o carregador dele, então tá assim, um trambolho aqui, né, um peso danado. Mas é isso então, este é o livro em questão, eu vou começar agora, eu vou fazer uns 2 sprints com ele, e aí depois a gente vê. Vamos seguindo aqui nesse desafio, vamos ver se hoje eu consigo bater as 5 horas. Chegou a cara de pau pra terminar o vlog de uma semana atrás. Pois é, gente. Nada de novo, né? Vocês acham que vocês já estão mais do que acostumados com esses acontecimentos da minha vida, né? Nos meus vlogs, que eu simplesmente esqueço de atualizá-los, e aí fica por isso mesmo, né, gente? Então, mais uma vez isso aconteceu. Não era o objetivo, tá? Porque, afinal de contas, por ser um vlog de desafio e tudo mais, era pra eu manter, né, as atualizações e mostrar no final bonitinho como que foi. Enfim, não era pra demorar tanto, assim, pra vir fazer um update e uma finalização, mas paciência, né? Foi o que rolou. Vai ficar um update enorme, já estou pensando aqui, porque eu tenho várias coisas pra falar. E depois ainda tem caixas pra abrir, então realmente vai longe esse update. Vamos começar então do começo, né? Vamos começar falando de como foi a experiência, né? De se eu acho que foi um sucesso ou não este desafio. Eu acho que, na medida do possível, foi sim um sucesso. Apesar de eu não ter conseguido exatamente bater a meta de 5 horas, eu consegui ler bastante. Deu um número bem interessante de páginas nesse feriado. Concluí várias leituras, então realmente foi muito satisfatório, assim, o resultado como um todo, ainda que eu não tenha conseguido bater as 5 horas por dia e tal, porque realmente, pra mim, pra uma pessoa que estava de ressaca, do nada pegar e ler 5 horas por dia, não ia ser fácil, né, gente? E só de eu ter conseguido finalizar muitas leituras, isso pra mim já foi bastante satisfatório. Eu tô bem tranquila, bem feliz com esse resultado. Desde então já se passou aí uma semana, né? Hoje já é sábado, né? O sábado seguinte, então assim, já se passou bastante tempo. E essa semana mesmo que passou, eu li muito pouco, mas assim, não foi porque, eu voltei pra ressaca. Não, foi realmente assim, sei lá, a vida aconteceu e eu não consegui ler, mas eu tô, assim, sentindo que finalmente saí da ressaca, só preciso me esforçar um pouquinho mais. Mas assim, não sei se eu quero fazer de novo, tá? Porque, assim, ficar com essa coisa de me cobrando ali, de bater
aquelas horas foi um pouquinho tenso, sabe? Bom, pelo que eu me lembro, então, ficou faltando pra vocês aí eu falar a minha opinião sobre alguns dos livros concluídos. Eu estou sem eles aqui, vocês já sabem de que livros eu estou falando. Acho que o primeiro que eu finalizei foi Antes que o Café Esfrie, e foi uma leitura bem rápida, bem gostosinha de fazer. Se eu não me engano, agora eu não me lembro se eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia. Só que assim, eu senti um pouco de falta de me conectar um pouco mais com aquelas histórias, porque ele é como se fosse um livro de contos. E cada história tem meio que uma moral da história no final, uma coisa meio assim. Mas eu não consegui me conectar tanto assim com as histórias, tanto assim com os personagens. Não sei se isso se dá pela escrita ou o que é, mas assim, não senti aquela emoção que eu esperava sentir. Mas eu gostei das histórias, só não fiquei extremamente emocionada e tocada. Mas eu gostei do livro sim, eu indico, e eu quero ler os próximos livros, porque terão outros livros, né? Eu acho que o próximo, inclusive, já vai ser lançado aqui no Brasil. E o outro livro que eu concluí foi Ten, aquele que eu mostrei aí num update recente. Eu nem tinha começado ainda quando eu mostrei, né? Mas eu finalizei ele no domingo. E esse foi um livro que, assim, eu ia dar 3 estrelas pra ele, mas chegou no finalzinho, assim, sabe? Nas últimas linhas, nos últimos parágrafos, eu acabei baixando a nota pra 2,5, porque, assim, sabe? Umas coisas, assim, que acontecem naquele final, tipo, não é o final em si, tipo, o final em si é ok, mas umas coisas que a protagonista lá fala no final, que eu fiquei, assim, que? Tipo, eu fiquei... Quem falou pra essa autora que era ok falar esse tipo de coisa tendo uma situação como essa acontecendo, sabe assim? Eu deixei beirando mau gosto ali umas coisas que a autora, no caso, né, colocou ali. Mas, tirando isso, assim, foi uma leitura também rápida, eu fiquei bastante entretida. É o tipo de livro que você espera que ele seja, então, assim, é um slasher, né? As pessoas vão morrendo, cada hora alguém morre, você fica, meu Deus, quem que é que tá por trás disso? Não é um plot twist muito difícil de adivinhar. Quem já leu e não sobrou nenhum vai conseguir pegar bastante dica, assim, porque a história ela segue mais ou menos ali o mesmo caminho, só que os motivos são diferentes, né? Porque é uma história adolescente, então assim, é uma coisa que vai pra outros rumos, assim, não é uma coisa super diferente, segue a mesma linha, mas ao mesmo tempo é diferente por se tratar de adolescente, tá? Esse é um daqueles livros que as pessoas vão falar assim, gente, só a Stephanie leu esse livro. Pois é, gente, aqui no Brasil eu devo ser a única pessoa que leu esse livro, porque eu sou dessas, mas se por acaso você tiver interesse, ele tá disponível aí na Amazon, então você tem que ir em mente que é um livro bem bobinho, que não faz jus de maneira alguma ao livro da Agatha Christie, deixa bastante a desejar, mas é divertido, tá? Uma coisa que eu achei bem, assim, sacanagem, né, que ninguém cita a Agatha Christie em nenhum momento, nem durante a história, tipo, como um easter egg, e a autora também não coloca ela nos agradecimentos, e eu fiquei, tipo, amiga, tá bem claro aqui que você se inspirou na Agatha, né, então não custava nada colocar uma menção aqui a ela, que afinal de contas, sem ela, essa história não existiria. No geral, pra mim, foi tudo muito satisfatório, eu li livros que ou foram muito bons, ou foram livros que cumpriram seu papel de me fazer ler bastante, então isso foi bom, por isso que pra mim a experiência no geral foi muito boa. Eu estou agora já nesse pique de novo, sabe, de ler e tal. Essa semana foi meio devagar, mas eu sei que nas próximas as coisas vão voltar aí aos seus eixos. Então, sobre As Meninas, foi o livro que eu não finalizei, como eu já imaginava que ia acontecer, né? Acho que durante o feriado eu cheguei até 30 e poucos por cento, e atualmente eu tô em 38%, foi onde eu parei lá no começo dessa semana, e o piquenique é amanhã, e eu tô ainda em 38%, talvez eu tente ler um pouco antes de dormir, só pra adiantar um pouco a história e estar com ela um pouco mais fresca na minha cabeça, mas eu estou, assim, quase abandonando. Eu tô bem desanimada com essa história, porque não estou entendendo nada, tô achando a escrita arrastada demais, tô achando muito difícil, assim, não é pra mim, gente, esse livro não é pra mim, então eu tô realmente pensando em abandonar. Amanhã vai ter o encontro, e aí se o que as pessoas falarem sobre o livro não for algo, assim, que me deixar curiosa, né, pra continuar, assim, a história, eu simplesmente vou abandonar mesmo sem dó. Vocês sabem que eu não sou muito de abandonar livros, tem até gente que acha isso, tipo, como assim? Tem que abandonar. Mas eu não sou assim, eu gosto de tentar, eu gosto de, às vezes, dar aquela forçadinha, assim, pra continuar lendo, mas tem casos que não vai, e assim, como eu tô tentando aí sair de uma ressaca, né, começando a sair de uma ressaca, eu não quero me forçar a ler um livro que eu, provavelmente, aí, 90% de chance de eu não gostar desse livro, e ele acabar me fazendo voltar pra ressaca de novo. Não acho que as coisas vão mudar o suficiente pra eu me interessar de novo pela história. Amanhã no piquenique eu vejo o que as pessoas têm pra falar, fico com essas informações que as pessoas me passarem, e é isso, sabe?
O que é uma pena, porque eu tinha interesse na Lígia, mas agora, assim, com esse livro eu perdi bastante. Mas dizem que o forte dela são os contos, né? Então pode ser que um dia eu me aventure aí pelos contos dela. E realmente, o romance dela eu deixo pra lá, nunca mais vou ler, porque já vi que não é pra mim esse negócio. Então esse foi o resumo aí de tudo que eu li. Então agora eu vou mostrar umas caixas aqui pra vocês que chegaram nos últimos tempos e que, né, aquela coisa, eu sempre vou deixando as caixas acumularem aqui e aí depois dá um estalo e eu lembro, nossa, preciso mostrar esses livros, preciso fazer um unboxing. Eu tenho outras caixas ali, mas são recebidos de parceria e eu vou deixar pra fazer um unboxing lá no Insta. Vamos começar então por essa caixinha, que é um livro importado que tava pra chegar aqui em casa já há muito tempo. Eu falei em algum vlog antigo isso, que esse livro tava super atrasado, então não é uma compra de agora, já é uma compra de bastante tempinho aí atrás. Nossa, tava muito empolgada pra ler esse livro. None Shall Sleep, do Ellie Marney. Quer dizer, do Ellie Marney? Agora eu não sei se é um autor, uma autora, um autor, mas enfim, é uma pessoa que se chama Ellie Marney. Não sei de onde eu tirei que era homem, mas pode ser que não seja. Vou tirar aqui o plástico. Como vocês podem ver, é um paperback, eu adoro paperbacks. E esse aqui é um paperback com acabamento emborrachado. Acho que eu nunca comprei um desse com esse acabamento. Gente, eu amei essa capa, eu achei tudo. E assim, já tá bem claro que é um mistério YA, né? Pra variar, os livros em inglês que eu compro são praticamente todos mistérios YA, então esse aqui é mais um. E esse é um livro que, assim, eu não lembro exatamente... Ah, é uma mulher, é Ellie Marney. Essa é a carinha dela, olha aqui. Eu não lembro exatamente, assim, 100% da sinopse. Mas pelo que eu me lembro, é um livro de serial killers. Então eu não sei, assim, se ele tem uma investigação que é feita pelos adolescentes. Se um dos adolescentes que é serial killer, mas é alguma coisa nesse sentido. Anos 80, serial killers, enfim. Só coisas que me interessam. Então, muito, muito empolgada estou para ler este livro. A diagramação é um pouquinho apertada até. A fonte achei um pouquinho pequena, mas é confortável. Dá pra ler tranquilo. E é isso, gente. Este foi o primeiro, então, atrasadíssimo, mas chegou. A próxima caixa tem 2 livros. Sinceramente, olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu não lembro qual é o segundo livro, eu só lembro de um livro que tá aqui. Pra vocês verem como já faz um tempo que eu comprei e ficou ali encostado a caixa. Ah, lembrei qual que é o outro. Bom, o primeiro é The Outsiders. Esse aqui foi o Guilherme que me convenceu a comprar esse livro, porque tava numa super promoção, se eu não me engano tava custando tipo R$16. E ele é um livro capa dura. Muita gente fala bem desse livro, eu sei que tem um filme também. Eu nunca assisti o filme, eu não sei do que se trata essa história, eu não sei absolutamente nada sobre esse livro. Eu espero que realmente seja bom, porque, né, paguei um preço muito bom. É um clássico aí do cinema, eu realmente não sei do que se trata. Como eu falei, ele é capa dura, um acabamento padrão de capa dura. Ele tem um corte colorido, que eu acho lindo. Nossa, que linda a folha de guarda! Faz esse barulhinho maravilhoso. Ó, os inícios de capítulo são bem bonitos. Agora eu só espero que o livro seja bom. E o outro que eu tinha esquecido, meu Deus, que livro fino. Eu não tinha me tocado que esse livro era tão fino. Gente, eu não sei falar o nome da mulher, mas enfim, acho que é Kim Ji-young, nascida em 1982. Dessa autora, eu acho que é uma autora, Cho Nam-ju. Esse livro super bombou lá fora. Eu tava ouvindo falar sobre ele já há muito tempo. Agora chegou aqui. Pela Intrínseca, os 2 livros são da Intrínseca, inclusive. Vou tirar do plástico. Então, vocês podem ver que ele é bem fino. Ele não deve ter nem 200 páginas, é 170 e poucas páginas. E, ó, a letra é enorme. Ele é um livro de ficção histórica, né? Então, ele vai falar sobre a vida de uma mulher. Eu sei que é um livro que vai falar sobre machismo, sobre, enfim, as diversas violências que as mulheres sofrem ao longo da vida, simplesmente por serem mulheres. Pelo que eu ouvi falar desse livro é isso. Então, me interessou bastante essa história. É isso, como um livro fininho, tava também num preço muito bom. Aproveitei aí a promoção. Agora, o último livro que eu vou mostrar... Tava esperando há muito tempo e do nada o preço despencou. É um livro capa dura em inglês, então não pude perder essa oportunidade. Está aqui a caixinha. Esse aqui eles enterraram o livro no meio dos papéis. Mas eu consegui. Está aqui essa coisa linda e maravilhosa, The Ones We're Meant to Find, da John He. John He? Eu tô péssima hoje pra falar os nomes dos autores, mas é isso, tá, gente? Pelo que eu já vi nas fotos, o que é mais lindo desse livro é a folha de guarda, é por dentro disso aqui.
Então, vou logo tirar desse plástico pra gente poder ver como é que é por dentro. Então, está aqui, ele tem um verniz localizado aqui, né? Ah, esse livro aqui, ele vai ser lançado aqui no Brasil em breve. Agora eu não me lembro se é pela Alt, se é pela Alta Novel, se é pela plataforma 21, eu não lembro, mas ele vai ser lançado aqui em breve. Então eu fiquei na dúvida até se eu esperava ou não. Gente, de fato, olhem essa folha de guarda, que coisa mais linda e maravilhosa. São ilustrações diferentes aqui, ó, nas duas folhas. A diagramação pra vocês, é uma diagramação boa. E por dentro ele é assim, não tem nenhuma ilustração. Esse aqui, gente, ele parece ser tipo um drama, um negócio assim. Mas pelo que eu vi, ele é um livro de ficção científica. Tô com um pouquinho de receio de ler, porque eu ouvi falar que a escrita não é tão simples assim. Mas vou me aventurar, vamos ver no que vai dar. 2 livros em português, 2 livros importados, 2 livros de capa dura. Bem variado aqui esse meu book haul. E eu vou finalizando esse vlog então por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse desafio. Talvez o próximo vlog já seja o vlog da Bienal, porque está chegando. Então, isso aqui é pra janela, meu filho. Mas aos pouquinhos aí eu vou voltando, gente. Esse meu ritmo de leitura e esse desafio com certeza me ajudou bastante nessa caminhada, né? Nesse retorno. Eu vejo vocês então no próximo vlog ou no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E a gente se fala então em breve. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.